Meu querido irmão, não, cara, você vai por um bom caminho, cara. Eu cunhei o termo Neuro AI, onde sorrateiramente AI para mim é Adaptive Inference. Bom, vamos lá, cara. Eu tenho muita coisa para te ajudar, não a fechar o tema, mas a abri-lo, né? Desenvolver. Vamos lá. Bom, são várias questões aqui, né? Sempre muito bem sintetizadas por você, né? O comentário de que o uso continuado de discriminado pode afetar a cognição, ok? Maravilha, cara. Exercitar o cérebro com leitura e análise. Perfeito. Cara, é muito complicado esse tema. Vou tentar reposicioná-lo, tá? Olha só que interessante. Um especialista como você tem uma formação robusta na sua especialidade e então não, perdão, eu vou precisar dar um passo atrás. Cara, primeiro que AI é um termo comercial. Segundo, que abrange uma multiplicidade de coisas, a citar. Antes você pegava um carro nos Estados Unidos, né? Aí vinha lá com o sistema Navigator, né? A navegação via satélite. Ninguém chamava de AI, chamava de um sistema de navegação via satélite, né? É uma espécie de agent AI, né? Você tinha, por exemplo, um sistema para otimização de processo industrial, né? Bom, na camada, dentro da ISA 95, na camada 1, a gente chamava de elementos sensores e atuadores. Hoje é IoT, né? Na camada ou IIoT, se for industrial. Na camada 2, a gente tinha os DCS, sistemas de controle, né? Hoje a gente chama de inteligência de controle. Aí, se você tivesse uma camada em cima, com um sistema muito especialista, com controle baseado em modelo, né? E otimização, a gente chamava de sistema especialista. Se nesses modelos a gente usava redes neurais, né? Ou seja, estatística adaptativa, a gente chamava de redes neurais, estatística adaptativa. E a gente hoje coloca, se a gente tivesse, fiz um trabalho de processamento digital de imagem, né? Para um curso do MIT, onde eu processava uma imagem de um tumor e eu fazia cálculos para poder bombardear esse tumor, afetando as partes que estavam adoecidas, mas sem danificar, ou seja, otimizando isso, um tipo de sistema solver, né? Baseado em constraints, baseado em modelos matemáticos, né? Simplesmente para afetar o tumor e não afetar os tecidos saudáveis usando matemática, né? Computação, né? Então tudo isso era computação, era processamento digital de imagem, era etc, né? Agora a gente chama tudo isso, qualquer coisa, qualquer besteira, né? A gente chamava de SEO, né? Os sistemas de busca do Google, agora é inteligência artificial. Então, dito isso, né? Nós temos um monte de diferentes vertentes. Quem fala muito bem sobre isso, eu vou te mandar um vídeo, é Melanie Mitchell, do Instituto Santa Fé, que estuda a complexidade. Posto tudo isso, aí a gente tem as pessoas hoje estão se referindo muito a IA como sendo a IA generativa, né? Então você tem o quê? Você tem uma busca burra, estatística, em cima de dados que os modelos cada vez mais estão sendo treinados em dados mais confiáveis. Mas você precisa
de um ser humano estabelecendo critério de confiabilidade, ou seja, de fonte acreditada de dados. Mas tudo bem. Vamos lá. Feita essa observação, nós estamos, então, vamos nos restringir a falar de algoritmos generativos, né? Tipo o ChatGPT, por exemplo, né? Aí vamos tratar da questão que você coloca. Cara, uma coisa interessantíssima aí em relação ao ChatGPT, não só você tem razão com essa preocupação sua, mas eu até vou colocar uma outra curiosa, né? Observa que quando você está... Eu uso muito, né, algoritmos, né, mas eu sou especialista, né? Então, quando olha só que barato. Ao contrário do que se vende, o algoritmo só serve para fazer o trabalho burro, braçal. Olha o que eu estou dizendo. O algoritmo... Bom, inteligência está fora de questão, né? Não só pelos teoremas de Gödel, né? Mas também o artigo agora fatal, publicado pelos pesquisadores aí da Apple, né? De inteligência artificial, que disseram que inteligência está fora de questão, né? Até o Sam Altman anda dizendo isso por aí, e dizendo, olha, eu vou pensar positivo naquilo que dá para... Mas a questão é que eu sempre tive razão, né, em relação a isso, porque trabalho de forma séria, né? Então, o que acontece? A dita inteligência artificial generativa, né, ela só é o trabalho burro. Vamos lá. Se você treinar um algoritmo para jogar xadrez, quando você treina um algoritmo para jogar xadrez, o que você faz é treiná-lo numa caralhada de jogadas, né? Você não ensina a pensar, você simplesmente acelera o processamento e manda ele vasculhar burramente e gastando energia, pelo princípio de Landauer, você sabe, toda a informação em física, né? Isso acaba com as chances de morte, de alma, né? Porque qualquer registro de características de personalidade que guardasse algum dado, alguma informação sobre quem você foi, no caso de uma alma penada, você tem que consumir energia. Todo dado precisa de registro físico, tá? Princípio de Landauer, né? Bom, então, é uma coisa burra, tanto é que os data centers da IA são fantasticamente dispendiosos em termos de consumo de energia. Por quê? Porque você tem que processar muito para tirar uma conclusão que mais ou menos se pareça inteligente, né? Mas você não emula propriamente o cérebro, você emula partes do processamento neural, a parte mais computacional, né? Bom, e sendo assim, retomo o ponto, o que eu estou afirmando é que o que o algoritmo faz não é a parte inteligente da jogada. O que ele faz é o esforço de procurar as informações, e não raro, e se for um especialista como você, diante do algoritmo, o que você vai notar é que ele jamais consegue enriquecer o seu conhecimento. O que ele faz é te ajudar na parte braçal, às vezes organizar, mas de maneira sempre será, digamos, insuficiente para um especialista. O conhecimento ainda e sempre será mandatório. Então, agora veja, isso é uma crise, inclusive, na questão de adoção de práticas de AI em educação. Eu escrevo cursos de mestrado e agora estou escrevendo um curso de doutorado em neuroeducação. As pessoas estão vidradas em tecnologia, mas o cérebro continua aprendendo do mesmo jeito.
que nós aprendíamos na savana, né? Então, voltando ao ponto, o que eu quero dizer é que o algoritmo não pensa por você. O algoritmo, ele faz esforço por você. Bom, aí você fala, pô, vai atrapalhar a cognição, né? Vamos lá. Fazer esforço procurando dado na internet não é propriamente... se a gente tiver uma ferramenta para fazer isso, isso não é propriamente... Isso não atrapalha, digamos assim, eu acho, a cognição. O problema, colocado da minha perspectiva, é outro. O problema que eu vejo é que quem senta diante do algoritmo, o algoritmo para mim, que só faz trabalho braçal e não tem nada de inteligência, quem senta diante do algoritmo tem que ter as perguntas inteligentes, tem que saber fazer as perguntas corretas, né? E tem que saber colocar os constraints, e tem que saber indicar as fontes, e tem que saber polir as respostas esforçadas, mas sem brilhantismo do algoritmo. Apesar da disfarçatez da linguagem utilizada, né? Muito bem utilizada, e diga-se de passagem, pelos algoritmos, para dar uma importância de uma consistência de conteúdo que não existe de fato. O que existe é uma busca estatística por conteúdo, né? E que sempre será, no trocadilho com o espanhol, mérdia. Vai ser sempre... o espanhol e o português também serve, né? Mérdia. Então, assim, sempre o resultado é um resultado médio, é um resultado medíocre, nunca superior ao especialista, né? Eu não sei se você está entendendo, acompanhando o meu ponto, mas onde eu quero chegar é que o algoritmo está fazendo esforço por você e não pensando por você. Bom, eu estou falando de um cara bom, eu estou falando de você, eu estou falando de mim, de um cara especialista. Eu estou falando de um oncologista muito bem formado e preparado, procurando informações sobre um determinado tumor raro e tal. E aí a gente entra no paradoxo do Big Data, né? Quanto mais dado no sentido amplo, não dado bem estruturado, digamos, com a robustez assegurada, com muitas restrições, aí sim a quantidade ajuda, mas quando você abre o leque, você perde em robustez. Perdendo em robustez, porque você não pode garantir a robustez de tudo que está na internet, aliás, só tem lixo. Então você vai perder então a relevância. Então isso é um contraponto, é o paradoxo do Big Data. Quanto mais dado na internet, ou seja, em sentido amplo, menos robustez, né? E, consequentemente, menos relevância para o seu caso específico. Então, o que nós estamos discutindo, eu acho que não é propriamente um problema cognitivo. Mas olha só que coisa legal. Quando você fica muito tempo no algoritmo, você conversa muito com o algoritmo, né? Outra coisa interessante é que você deixa de exercitar protocolos de comunicação fundamentais para a vida, entendeu? Você deixa de ser educado, você deixa de agradecer, você deixa de expressar emoção, desagrado, né? Isso não é bom para ao desenvolvimento de uma pessoa. Outra coisa, quando você escreve qualquer besteira, meias palavras bastam, o algoritmo conserta e se vira com um mau desempenho linguístico, né? E isso também não é legal. Então, assim, o que a gente ganha escrevendo e lendo e articulando essa tríade evolucionária que envolve a área de Wernicke,
a área de Broca e o fascículo arqueado, né? E é por aí que nós continuamos ainda aprendendo, a gente deixa de exercitar as nossas melhores apostas em aprendizado, em exercício da pensabilidade. A cognição, portanto, nesse caso, se veria, sim, no nível bem superior afetada. E aí é que eu chego onde você queria, né? Não só pelo uso do algoritmo, mas por usar um algoritmo que aceita que você pense mal, fale qualquer besteira, de qualquer jeito, e você não pratique nem a gentileza, nem enfim, a riqueza da expressão humana quando usa a comunicação, né? Então você vê que é um complexo, não só você tem razão, mas ele pode ser ainda maior. Em contrapartida, uma coisa que eu enfrento muito, e eu acho que é um ótimo exemplo de como eu vejo os algoritmos, né? A limitação dos algoritmos, né? Existe um conceito, principalmente da indústria, que é o gêmeo digital, né? O que é o gêmeo digital? O gêmeo digital o gêmeo digital enfim, é uma réplica virtual da sua planta industrial. Bom, existem muitos softwares no mercado para você, digamos, como uma ferramenta geral, genérica, para você modelar o seu processo industrial. Muito bem. Então alguém bate na sua porta e fala assim, olha, vim aqui te vender um algoritmo fabuloso, vai criar um gêmeo digital da sua planta. Opa, bacana! Como é que funciona? É só bater uma foto da minha planta que ele já digitaliza tudo? Eu vou falando, contando? Não. Você tem que modelar totalmente a sua planta. Via de regra, você vai crescendo numa planta industrial sem fazer as coisas direitinho, né? Deveriam começar por um balanço de massa e energia, né? Gerar os PNIDs de todos os processos, etc. E não é o que acontece, né? Então você vai, cheio de gambiarra, cheio de emenda, passa um tubo ali, mete ali, resolve um problema, faz um puxadinho aqui. Então, quer dizer, para você virtualizar a sua planta, o que importa não é o software de virtualização, porque isso é fácil, está inventado. O problema é o conhecimento para modelar esse processo. Quem é que vai modelar isso, né? Quem é que vai... E outra coisa, enfim, esses modelos, né? Eles vão precisar levar em conta toda a questão de materiais, de dinâmica de fluidos e compressibilidade, toda... Assim, é um negócio complexo e onde, de novo, é o conhecimento do processo que importa, não a ferramenta de gêmeo digital, né? Então, assim, isso pode avançar. Você pode ter uma biblioteca rica pra caralho, de um monte de funcionalidades, de operações unitárias da engenharia química, de um monte de algoritmos de troca térmica, perfeito. Mas alguém vai concatenar tudo isso, alguém vai fazer isso ter sentido e expressar a realidade. Finalmente, cara, nós hemos medido pelo Flynn Effect que o nosso convívio com abstrações lógicas, ou melhor dizendo, inclusive abstrações virtuais e tal, ele tem se tornado cada vez mais exitoso. Então qualquer um pega um equipamento, um computador, um celular, qualquer criança consegue se sentir muito à vontade. Qualquer pessoa consegue se sentir muito à vontade em operações virtuais, né? Operando dispositivos virtuais. O que está sendo comprometido em nosso tempo é exatamente o contato com a concretude. Então, todo mundo é ignorante em física, não que no passado fossem versados, né? No passado a gente era ruim em descrever a realidade e ruim com ferramentas, e não havia a virtualização da realidade. Depois a gente passou
a ser melhor em descrever a realidade e aprendemos a virtualizar ela. Aí ficamos muito à vontade na virtualização, é uma marca do nosso tempo, mas existe um descaso com a concretude, com a realidade. Existe um descaso, até porque você consegue virtualmente ganhar dinheiro com muita facilidade. Existe um descaso em saber como o mundo funciona. Existe um descaso com a física, que permite a química, que induz a vida através da biologia. Com a neurociência, que explica, é um bom modelo para o comportamento humano. Com a genética comportamental, enfim, com uma série de coisas que te tornariam um cidadão adequado ao presente, capaz de processar com mais sucesso a realidade. O problema hoje é a facilidade em virtualizar e a falência em descrever a realidade. Então, com isso, espero colocar aí um monte de luzezinhas, ativando um monte de processamentos neurais, né? Eu agradeço sempre a maneira linda como você recorre a mim e todo o carinho que você já me dedicou, né? E aqui eu te dedico toda a minha atenção. E mais, hein? Adoraria sentar para um delicioso Smart Talk contigo, para tratar desse e outros assuntos, né? Por fim, eu deixo como destaque o princípio de Ashby, né? Consagrado por William Ross Ashby, né? Cara, quando a gente pretende controlar qualquer sistema, né? A gente precisa de um modelo acurado do sistema. Isso vale para o cérebro também, né? Outra coisa que eu poderia deixar, cara, dá uma olhada depois no princípio de Miller, né? É um artigo, cara, do final da década de 50, 60, do George Miller, né? George Armitage Miller, de Harvard, né? Mostrando as limitações do nosso processamento neural. Então, cara, nós estamos nesse momento imersos em dado. Aí vem a importante advertência de Herbert Simon, né? Também nos 50, 60, né? Um dos baluartes aí das teorias da informação modernas. Cara, existe um trade-off, um preço a ser pago, claro, pelo excesso de dados, que é a perda da atenção. E aí eu remeto a Kahneman, né? Com o sistema 1 e sistema 2, né? A gente está usando cada vez mais o sistema 1. A gente está cada vez mais ricocheteando. E aí, mais uma vez, você tem razão em como isso afeta a nossa riqueza cognitiva, né? A gente está ricocheteando em cima de dado, em cima do cognitive easy, quer ficar passando o dedinho e vendo coisas ali. A gente está ricocheteando vida fora, ao invés de usar o sistema 2, refletir, pensar um pouco mais e ter um output mais útil, entendeu? Então, deixo todas essas caraminholas na sua mente e termino, né, cara? A evolução nos lapidou, cara, para sobreviver, processando informação, inferindo coisas, mas ela não nos lapidou bem para buscar a verdade, a acuracidade. A gente precisa desse resultado emergente que vem do trabalho conjunto, cultural, organizado, bem organizado pela metodologia científica, né? Mas nós estamos aí, mais uma vez, né? Existe aí uma horda de pessoas querendo faturar fácil toda vez que a gente traz conceitos ricos e pertinentes, vem alguém querendo fazer mau uso. Eu estou me referindo a tudo, estou me referindo aos empenhos científicos. Mesmo quando você fala em quântico, vai ter um imbecil. Quando você fala em estatística adaptativa, algoritmo e tal, aí vem o imbecil da inteligência artificial.
Aí vem, quando você fala em neurociência, vem o babaca da neurolinguística, não, porque não sabe. Então, assim, por trás de... Agora, é importante a teoria da complexidade, é importante o conceito de emergência, como é que um certo nível de consciência emerge de neurônios que não são conscientes, né? Como é que... Bom, e o fato de que o cérebro processa automaticamente, está ali num loop muito estranho, mas não existe qualquer chance de livre-arbítrio.